teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Nada além do sangue de
mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Graças a Deus, nós podemos estar aqui nesse momento para estarmos juntos, ainda que não fisicamente, mas em espírito e de forma virtual. Nós estamos juntos e vamos continuar compartilhando dessa graça de Deus sobre nós. Hoje o Brasil comemora o domingo de Páscoa. É uma festa que os judeus comemoravam entre as 3 grandes festas deles, e nós vamos nesse momento também, nesse culto, celebrar a ceia do Senhor. Então, o domingo que nós sempre nos reunimos, agora não estamos podendo estar reunidos aqui no templo, mas podemos estar juntos compartilhando da palavra de Deus. Eu quero começar agradecendo a Deus. Eu agradeço por esta equipe que está aqui comigo, e juntos a gente pode realizar esse culto e estar então sendo bênçãos para aqueles que estão em casa, estão longe do templo e estamos separados uns dos outros, mas essa equipe nos possibilita a podermos nos conectar e estarmos juntos na presença do nosso Deus. Eu quero começar também agradecendo a Deus pela nossa igreja. A nossa igreja continua unida, continua viva, continua trabalhando, continua servindo. Nós louvamos a Deus porque a gente tem servido a comunidade, nós temos entregue cestas básicas, nós temos conseguido recolher alimentos e também de recursos financeiros. Eu agradeço muito àqueles que têm suprido as necessidades da nossa igreja, com seus dízimos, com ofertas para beneficência, ofertas para o Conselho de Missões. Eu quero agradecer muito a esses irmãos que têm feito isso. Nós temos recebido ofertas de famílias e de membros da nossa igreja que não estão no Brasil, mas eles continuam ativos e socorrendo a nossa igreja e acenando para a igreja com ofertas que têm feito uma grande diferença na questão de pagamento dos nossos funcionários. Que Deus recompense, Deus abençoe a todos os membros da nossa igreja, aqueles que estão aqui no Brasil, estão aqui em Éden, e aqueles que estão fora do Brasil. Deus a todos abençoe, é a minha oração. Eu também quero agradecer muito a Deus pelas famílias da nossa igreja. Nós incentivamos a que cada família constituísse o seu pequeno grupo familiar, e então nós estamos incentivando as famílias a estarem se reunindo diariamente, e se não diariamente, mas pelo menos na quarta-feira. E aí nós realizamos o culto, eu estou pregando, e a igreja e a família então se reúne e tem ali o seu momento de oração. Também eu quero agradecer e louvar muito a Deus por aqueles que estão trabalhando, estão podendo trabalhar, aqueles que estão desenvolvendo os serviços essenciais. Nós louvamos a Deus pela equipe, aqueles que são da área da saúde, médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham nos hospitais, pessoas, os motoristas das ambulâncias, os socorristas. Nós louvamos a Deus, não apenas eu, mas a igreja de Jesus louva a Deus por cada uma dessas pessoas. E nós pedimos a Deus que Deus os proteja, Deus os guarde, abençoe suas famílias e supra a falta que eles estão fazendo em casa. Eles estão dando seus plantões e estão longe da família,
mas que Deus esteja abençoando essa gente. Nós temos pessoas também, os bombeiros, nós temos pessoas que estão trabalhando nos mercados, fornecendo o alimento que as famílias precisam. São aqueles que trabalham nas farmácias, aqueles que trabalham nos transportes públicos, fazendo o transporte daqueles que precisam sair para trabalhar, padeiros que trabalham lá, provendo pão para as nossas famílias, pessoas que trabalham na feira livre. Que Deus a todos abençoe. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja, nossas famílias e abençoe esse povo que está servindo a nossa pátria. Eu quero orar e então nós vamos continuar com este culto. Vamos falar com Deus. Pai querido, louvado seja o teu nome. Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado por este dia, o dia do Senhor, o domingo. Muito obrigado, Pai, porque ainda que não podemos nos reunir corpo a corpo, nos reunir fisicamente, mas nós podemos estar juntos em espírito e também juntos através das mídias sociais. Muito obrigado, Pai, por tudo isso. Eu quero te agradecer, Pai, eu quero te agradecer por esta equipe que está aqui, possibilitando que esse culto aconteça. Abençoe cada um deles, abençoe suas famílias, recompense-os com a tua graça redobrada sobre eles. E eu peço que esses momentos sejam momentos abençoadores para as nossas vidas e para todos aqueles que estão conosco participando deste momento. Abençoe-nos, de que a tua igreja seja edificada. Eu quero pedir também, Pai, se alguém está nos assistindo e não tem certeza da vida eterna, que nesta manhã eles possam entender que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e que se o Filho nos libertar, Jesus é o Filho, nos libertar, nós seremos libertos eternamente, teremos vida e vida eterna. Abençoe, Pai, para que nesse momento pessoas possam entregar suas vidas a Jesus. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente.
vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra lá em João 3,16 e diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos cantar essa canção que diz que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Aquela cruz levou
sobre si o pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si, Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. seja exaltado, Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. aleluia, no altar. No altar de adoração seja Declare isso sempre na sua casa, exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Amantíssimo Deus, Pai de graça e bondade, Pai. Estamos agora na sua casa, Pai, para louvar o seu nome, engrandecer o teu nome. O Senhor morreu naquela cruz por amor de todos nós, Pai. Mas sabemos, Pai, que o Senhor ressuscitou e vivo o Senhor está, Pai. Essa é a nossa canção, essa é a nossa adoração nesse dia, Pai, de exaltação. Recebe a nossa canção agora como oferta de amor a Ti, Senhor. Essa é toda a nossa oração, toda a nossa gratidão ao Seu nome, ao Senhor Jesus. É tudo que te pedimos, te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus, amém. 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 Graças
ao nosso Deus. Graças a Ele, por esse privilégio de podermos glorificar o nome dEle. Nós não somos dignos de mencionar o nome de Deus. E Ele nos permite nos aproximarmos da presença dEle e usarmos o nome dEle, glorificarmos o nome dEle. Louvado seja o nosso querido e gracioso Pai Celestial. Nós vamos nesse momento estar compartilhando a palavra de Deus, mas como eu sugeri na quarta-feira passada, nós vamos, num ato contínuo aqui, a mensagem, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu sugeri que cada líder de família ministrasse a ceia para a família. Então você vai ser o sacerdote na sua casa hoje. Talvez a mãe vai fazer isso, a sacerdotisa, talvez um filho vai fazer isso. Então você que lidera a família em termos espirituais, você vai fazer isso. Então eu sugeri que você já tivesse o pão, uns pedacinhos de pão, e também tivesse o suco de uva, e você vai me acompanhar. Então todos os atos que acontecerem aqui na celebração da ceia, você vai estar repetindo lá, na sua família, com os seus familiares. Então que Deus te abençoe. Eu quero louvar a Deus por todos que estão agora unidos a nós. Nós temos 90 pessoas online. É claro que outras pessoas acessam e não acompanham, e também nós sabemos que muitas pessoas vão estar fazendo isso depois. Por exemplo, lá em casa, a Sueli não está assistindo, ela está me esperando voltar para casa, para juntos nós termos o nosso momento lá, e eu vou celebrar a ceia com a minha família em casa. E eu sei de outras famílias também que não estão agora reunidos, porque tem pessoas trabalhando em hospitais e tal, mas eles vão fazer isso depois. E agora nós temos já 90 pessoas juntas aqui, unidos aqui nesta celebração. Então que Deus nos abençoe, é a minha oração. Nós estamos aqui, nós não queremos que ninguém está aqui querendo aparecer, ou talvez propagar o nome da igreja, mas nós estamos querendo glorificar o nome do nosso Deus. E nós só vamos fazer isso se Ele nos abençoar, se Ele estiver conosco, se Ele colocar a mão dEle sobre nós, nós vamos sentir a glória dEle, nós vamos sentir o poder da palavra dEle, e nós vamos sentir que nós estamos então propagando a mensagem do Evangelho. Eu quero pensar nessa manhã, então, no texto, aliás, no tema, Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. E a Páscoa, ela foi instituída lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo. E então lá no livro de Êxodo, capítulo 12, nós temos toda a orientação para a instituição da Páscoa. Você pode ler isso lá em Êxodo 12, de 1 a 13. Eu quero ler apenas 3 versos sobre os quais eu quero me deter. O primeiro deles é o verso 3, que diz assim: Deus então chama Moisés e manda Moisés ir lá tirar o povo do Egito, e nós conhecemos essa história. E agora chega o momento então deles saírem do Egito. Todos nós conhecemos essa história. A história do povo de Deus, a história do Egito, a história da Páscoa. E então José é vendido para o Egito, ele vai para o Egito, depois a família vai para o Egito, e aí fica lá no Egito, e eles se multiplicam muito lá no Egito, e eles ficam por quase 400 anos. Então 400 anos eles ficam lá no Egito. Mas há um momento que Deus vê o sofrimento, e Deus vem para tirar o povo do Egito. Deus ouve o clamor do seu povo, e Ele vem tirar o povo do Egito. E aí Ele vem, é claro que Faraó resiste, então tem todas aquelas pragas. 9 pragas acontecem, e agora é a 10ª praga, quando os filhos primogênitos de todos os egípcios morreriam naquela noite. Não só os filhos dos egípcios, das famílias humanos, mas também os filhos dos animais, os primogênitos dos animais e os primogênitos de cada família. E aí Deus dá uma orientação para que nas famílias dos hebreus não morresse o filho primogênito. Então Deus diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Como eu fico feliz com isso, quando eu vejo aqui Deus dizendo que vai tirar o povo do Egito, mas Ele quer tirar família por família. É família.
é o grupo familiar. Deus quer salvar a família. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Deus quer salvar, ainda que Ele não salve a família no conjunto, salva a família inteira naquele momento, mas Ele quer salvar família por família, família por família. E Ele vai salvando então um a um, e aí completa aquela família salva. E Ele vai salvando então um a um e salva aquela família. Crê no Senhor Jesus, será salvo você e a sua família. E então aqui Deus manda que cada chefe de família, cada pai, no caso ali, ele pegasse um cordeiro, ele vai matar o cordeiro, mas ele vai pegar o sangue do cordeiro e vai passar no umbral, no portal daquela casa. No verso 7, diz assim: tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Então aqueles que vão fazer o sacrifício e aí vão assar aquele cordeiro, e eles vão agora alimentar-se, é a Páscoa, é aquela ceia, aquela celebração, mas o sangue já estava colocado, eles colocaram então o sangue no portal da casa. No verso 12 e o verso 13 vai dizer assim: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. E continua: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então esses três versos, o verso 3, o verso 7, o verso 12, aliás 4 versos, e o verso 13. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então o apóstolo Paulo, ele diz: expurgai o fermento velho. Paulo está falando sobre o pecado. Então vamos expurgar aquilo que é velho, aquilo que é pecaminoso da nossa vida, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então Cristo foi sacrificado para que nós tenhamos uma vida nova, uma vida limpa, purificada dos nossos pecados. Eu já mencionei o fato de que a Páscoa era uma das 3 festas que os judeus comemoravam. Eles comemoravam o Pentecostes, a festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. E era uma festa, então no início começa como uma festa familiar. A Páscoa, quando ela começa, é uma família. É a família que vai celebrar a Páscoa. São as famílias que vão celebrar. Mas depois que eles atravessam o Mar Vermelho, começa então a ser uma festa nacional. E hoje nós temos a Páscoa transformada, nós migramos da Páscoa para a ceia e passa a ser uma celebração então eclesiástica. Nós realizamos a ceia quando estamos juntos, mas Deus não perdeu de vista em que a família deve estar celebrando esse momento, celebrando essa salvação que Cristo nos dá, celebrando o Cordeiro de Deus, que é Jesus, que tira o pecado do mundo. Então esse é o fundo histórico que nós já mencionamos. Agora, o que significa a Páscoa? A palavra Páscoa significa passar por cima. Passar por cima. Veja a graça de Deus. Páscoa, passar por cima. Então, quando Deus, o anjo, veio para sacrificar, para imolar, para matar os filhos primogênitos dos egípcios, e matar também todos os primogênitos dos animais. Quando aquele anjo vinha e ele via o sangue no portal da casa, ele passava por cima daquela casa. Veja que ele passava por cima daquela casa. E ele então poupava aquela família de ter um filho primogênito morto. Aquela família era poupada, aquele primogênito era morto, porque havia sangue no portal daquela casa. Mas quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos olhando, nós estamos com os nossos olhos voltados para a cruz do Calvário, onde naquela cruz foi derramado o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus não foi derramado para poupar apenas o filho primogênito, mas o sangue de Jesus foi derramado para poupar a vida de todo aquele que nele crê.
O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 10, verso 13, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele, o filho mais velho, o filho do meio, o filho mais novo, o papai, a mamãe, a família inteira. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queira Deus que você, que ainda não tem certeza da vida eterna, nesta manhã, esteja invocando o nome do Senhor e dizendo: Deus, eu também quero ser salvo. Talvez você que está me ouvindo, está nos assistindo, esteja dizendo: meu pai é crente, minha mãe é crente, eles entregaram a vida a Jesus, eles são do Senhor, mas eu ainda não entreguei minha vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus agora. Talvez você é um esposo e sua esposa, ela é de Jesus. Talvez os filhos todos são de Jesus, mas você ainda não entregou sua vida a Jesus. Nesta manhã, clame pelo nome de Jesus, porque todo aquele que invocar, que clamar, que chamar, que gritar pelo nome de Jesus será salvo. Então peça a Jesus: salva-me também, eu quero completar então a salvação da minha família. Talvez você seja a mãe ou a esposa e ainda não entregou sua vida a Jesus. Nesta manhã você pode fazer isso e precisa fazer isso, para que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoque o nome do Senhor Jesus e seja salvo, seja salvo, seja salva por Jesus. Em Romanos capítulo 6, verso 23, nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos pecadores, e por causa do pecado veio a morte sobre nós. Mas o dom gracioso de Deus, a dádiva de Deus, quer dizer, nós merecemos o pecado, nós merecemos a morte, nós merecemos o castigo, nós merecemos o inferno por causa do nosso pecado. Mas Deus, essa conjunção, ela faz toda a diferença. Entretanto, Deus, com seu infinito amor, Ele nos deu a graciosa vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, que nós já lemos, ele diz: porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Cristo, a nossa Páscoa. Então, a nossa Páscoa, Ele passou por cima. Ele nos poupou, Ele me poupou, Ele te poupou, Ele nos poupou. Ele poupou a todo ser humano. É claro que Ele nos livrou. Ele passou por cima de todos nós. Entretanto, só terá efeito de salvação, de vida eterna na vida daquele que clamar pelo nome dEle, daquele que disser: eu creio nisso e eu quero isso na minha vida. Ele poupou a todos, mas só será salvo aquele que clamar pelo nome dEle, aquele que crer em Jesus. Todo aquele que nele crer será salvo. Então você precisa crer em Jesus. E no livro de Isaías, no capítulo 53, eu quero ler alguns versos aqui, porque são muito interessantes. Isaías 53, os versos de 4 a 7, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele poderia ter se defendido, Jesus poderia ter clamado, pedido socorro aos céus, mas ele não fez isso. Ele morreu como cordeiro que não grita, que não protesta. O cordeiro, ele é levado ao matadouro e ele não protesta. Jesus fez assim, e ele então, mudo, foi levado, foi sacrificado, foi pendurado naquela cruz, verteu o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Então aquele sangue lá no portal poupou aquelas famílias de ter o seu filho primogênito morto. E aqui nós podemos olhar para a cruz e dizer: o sangue de Jesus naquela cruz poupou a mim e poupou a minha família e poupa todo aquele que crê em Jesus. Então Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa é passar por cima, é poupar.
Quando eu penso nisso, eu fico pensando assim, eu fico tentando me lembrar de alguns momentos em que isso pode se contornar muito contundente na minha vida. E eu posso me lembrar de Barrabás. Barrabás era um criminoso, Barrabás estava preso, Barrabás era condenado, e ele poderia morrer pendurado numa cruz. E naquele momento então, é dada a escolha para que o povo escolha quem deveria morrer na cruz. E o povo escolheu Jesus. E aí Barrabás é liberto. Eu fico imaginando o carcereiro chegar para Barrabás e abrir a porta da cela de Barrabás, dizer: Barrabás, você está livre, você pode ir para casa. Barrabás diz: eu não acredito. Ter feito o que eu fiz, ter acusado dos crimes que eu fui acusado, e eu estou esperando o momento, o dia de eu ser crucificado, de eu morrer. E aí o carcereiro diz: pois é, Barrabás, mas você está livre, você pode ir para casa. Ele diz: mas o que está acontecendo? E o carcereiro diz: Barrabás, um outro vai ser morto no seu lugar. O carcereiro não está entendendo também aquela situação. Ele diz: um tal de Jesus vai morrer no seu lugar. E Barrabás não está entendendo tudo, mas ele sai daquela cela. Eu imagino talvez um corredor, e ele sai por aquele corredor, e agora ele está na calçada, e ele percebe que está livre. Barrabás sai correndo, pulando, saltando, e vai para sua casa, vai para sua família livre. É como a palavra de Deus nos diz, Jesus mesmo nos diz. Jesus mesmo nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do mesmo jeito que Barrabás voltou para casa livre, você nesta manhã pode também ser liberto dos seus pecados, de tudo aquilo que te amarra às garras, aos tentáculos do inimigo das nossas almas, de Satanás, aquele que quer nos destruir e levar cada um para o inferno. Você pode ser liberto. Aí você pensa assim: mas livrar de quê? Ser livre de quê? Então pensa naquela história que Jesus contou, naquela parábola que Jesus contou do filho pródigo. Aquele menino tinha tudo, aquele moço tinha tudo. Ele tinha uma família, ele tinha uma casa, ele tinha um pai, ele tinha todo o conforto que alguém poderia ter naquela época. Mas ele escolheu sair de casa, virar as costas para a família e viver esse mundão pecaminoso. E a história nos diz que ele foi acabar cuidando de porcos, que era uma abominação para os judeus, para os egípcios. Lidar com porcos era uma abominação. E ele está ali agora no fundo do poço, cuidando de porcos, num chiqueiro. Então ele se lembra do seu pai e ele volta para o seu pai o recebe, dá-lhe o beijo do perdão e novamente o insere na vida da família. É isso que Deus quer fazer. Mas talvez você esteja dizendo: mas eu não sou aquele filho pródigo. Mas talvez você esteja envolvido nas drogas. E Deus quer te livrar do poder das drogas. O poder do sangue de Jesus é maior do que o poder das drogas. E Ele pode te livrar nessa manhã. Talvez vícios sexuais, você talvez seja um viciado em questões de sexo, e nesta manhã você pode dizer: Deus, eu quero ser liberto disso, o teu sangue pode fazer isso, então eu quero, eu aceito, eu recebo Jesus na minha vida. E para ser liberto, talvez de pornografia, talvez você seja uma pessoa dada à violência, a espancar, talvez espancar a esposa, talvez espancar filhos, talvez espancar pessoas na rua, talvez você seja uma pessoa violenta, e você agora vai clamar a Deus, dizer: Deus, permita que o teu sangue me lave, me purifique, e eu seja liberto desse espírito de violência. Talvez você seja uma pessoa rebelde, você não obedece papai, não obedece mamãe, você não obedece seus líderes, não obedece o guarda de trânsito, você não obedece ninguém, você é rebelde, você tem um espírito de rebeldia, você é rebelde, você gosta disso, mas você sabe que está errado, você sabe que tem que ser obediente àqueles que estão sobre você, a professora, a diretora da escola, o guarda de trânsito, precisam ser respeitados. Então peça a Deus agora: Deus, me livra, tira de mim esse sentimento de rebeldia. São tantas coisas ruins que você talvez esteja envolvido nelas, mas você pode nesse momento pedir: Deus, me livra disso, Deus me purifica dessa situação, trabalha a minha alma, Deus me lava com o sangue precioso de Jesus. O Max Lucado, ele conta uma história de uma mãe que estava viajando, e ela está levando a sua filha, e ela, quando vai fazer o check-in no aeroporto lá, o saguão do aeroporto está cheio, lotado, e ela vai fazer o check-in, e quando ela está lá fazendo o check-in,
a filhinha dela se perde no meio daquela multidão. E a menina está passando mal. E a menina, ela se coloca atrás de uma coluna e ela senta-se e ela vomita e ela se suja toda. E as pessoas passam e olham aquela menina e aquele cheiro horrível, e as pessoas fazem uma cara feia, as pessoas viram a cara, e as pessoas têm nojo daquela criança. E a mãe, quando percebe que a menina não está ali perto dela, naquele balcão, a mãe sai desesperada procurando aquela criança e gritando e chamando, até que a mãe encontra aquela menina toda vomitada, toda suja, sentada ali naquele chão, e a menina está tremendo ali. A mãe abaixa, abraça a filha e diz: filha, eu te achei. E a mãe começa a beijar aquela menina. A mãe não tem nojo daquela menina. A mãe abraça aquela menina, começa a limpar a menina e beijar aquela menina. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Ele não tem nojo de nós. De repente você está numa dessas situações que eu mencionei aqui, mas Deus te ama e Ele quer vir com esse amor e Ele quer te encontrar, mas você precisa dizer: Jesus, eu estou aqui. Jesus, vem me transformar. Jesus, me liberta desta situação com o teu sangue purificador. Purifica a minha vida, transforma a minha vida. E Jesus fará isso com certeza na sua vida. Eu quero ler mais um verso da palavra de Deus. Quando o profeta Isaías, ele diz no capítulo 1, verso 18, ele diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Alvo mais que a neve, nós cantamos aqui nessa manhã. É assim que Deus transforma a nossa alma. Ela pode estar suja, ela pode estar cheia de pecados, nodoada, maculada com os pecados, com as mazelas dessa vida. Mas Deus vem com o sangue do teu Filho Jesus e nos purifica. E Ele pode fazer isso, e Ele quer fazer isso na sua vida nesta manhã. E por isso eu quero te pedir, eu quero te aconselhar. Se você é um crente que está vivendo uma vida pecaminosa, faça como o apóstolo Paulo está dizendo: expurgai o fermento velho, expurgai o pecado, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermento. Nós somos sem fermento, sem pecado, sem essa levedura na alma. Nós somos purificados porque Cristo, nossa Páscoa, já foi purificado. Se você é um crente, está vivendo uma vida assim, uma vida que desagrada a Deus, você sabe que você está fazendo coisas ruins aos olhos do Pai, então peça perdão a Deus, e nesta manhã se conserte com Deus. E nesse momento que nós vamos participar da ceia, é o momento de você orar pedindo a Deus: Deus, purifica a minha vida. Mas se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, eu quero convidar você a entregar a sua vida aí onde você está. Entregue sua vida a Jesus. Diga: Jesus, eu te recebo como meu Salvador pessoal. Jesus, eu creio no poder do teu sangue. Eu creio que teu sangue pode me lavar, me purificar, me libertar de todos os meus pecados. E eu te recebo, Jesus, como meu Salvador pessoal. Diga: Jesus, eu quero ter a minha alma limpa, lavada, alva mais que a neve. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Nós temos agora 110 pessoas participando conosco, 110 pessoas, e nós vamos agora passar para a celebração da ceia. Eu quero convidar você que está em casa e quer participar conosco. Se não quiser, você quiser somente assistir, assista então. Mas se você fez o que eu aconselhei na quarta-feira, você comprou o pão, você preparou o pão, você tem aí o suco de uva, você vai celebrar a ceia. Você que lidera a família, celebre a ceia aí, seja o sacerdote, a sacerdotisa da sua família neste momento. Que Deus nos abençoe neste momento da celebração da ceia do Senhor. Eu quero ler o texto da palavra de Deus, que nos dá uma orientação segura sobre como celebrar a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele então nos abençoa muito, nos abençoou e continua nos abençoando com as orientações que ele nos passou. E no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, nós lemos o seguinte:
porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado, será réu do corpo do Senhor, do sangue do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então esse é o momento também, é um momento de autoexame. A palavra então diz: examine-se, pois, o homem. É hora de você examinar-se. Como eu já disse, é hora de você examinar-se. Antes de tomar o pão, antes de tomar o cálice, acerte a sua vida com o Senhor Jesus. Examine-se. Abra o teu coração diante de Deus. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para que Jesus te dê a certeza do perdão, para que você sinta o beijo do perdão, Deus te dando o perdão. E então você participa do pão, você participa do cálice, você participa da ceia do Senhor. Nós vamos então estar celebrando a ceia. Do mesmo jeito que eu fizer aqui, eu quero que você faça aí em casa. Como nós imaginamos sempre, eu sempre imagino, não sei como você imagina, mas eu imagino Jesus pegando aquele pão, e Jesus partindo o pão, e Jesus distribuindo o pão com os discípulos. Eu sempre imagino assim, e ele dá o pão, e eles vão então tirando cada um pedaço. É claro que você vai dizer: mas ele está sem luva. Mas nós já temos o pão que foi cortado de forma higiênica, então ele já foi preparado para este momento. Pão da vida, pão dos céus, pão de Deus, é meu Jesus. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. Pão que dá ao coração alegria, paz e luz. O texto diz que, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Nós vamos orar, vamos dar graças a Deus. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, Pai, louvado seja o teu nome, porque Jesus morreu no meu lugar, Jesus morreu no nosso lugar. Pai, muito obrigado, porque não há dívida mais a partir de nós para com o pecado, porque Jesus pagou pelos nossos pecados. Jesus quitou a nossa dívida. Pai, louvado seja o teu nome. E quando nós participamos da ceia, nós nos lembramos disso de uma forma muito especial. Pai, muito obrigado. E agora, quando participarmos da ceia, eu quero pedir que o Senhor nos abençoe, para que nós nos sintamos como corpo de Cristo, nos sintamos ombro a ombro, nos sintamos membros unidos no corpo do Senhor Jesus. E eu peço agora por cada casa, por cada família, por aquele que está ministrando a ceia, de que eles sintam a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, e que cada casa seja abençoada, e que eles possam ter a certeza de que o sangue do Cordeiro está sobre aquela casa, e que o anjo do Senhor está protegendo aquele lar. Abençoe cada lar, e nos abençoe aqui, em nome de Jesus. Amém. Então Jesus tomou o pão e disse: este é o meu corpo. Esse pão não é o
corpo de Jesus. Ele apenas fez uma ilustração. E aí nós vamos entender com que a palavra de Deus nos diz, e o apóstolo Paulo nos orienta, nós vamos participar da ceia de uma forma simbólica, o corpo de Cristo. Isso simboliza o corpo de Cristo. Por isso nós dizemos é um memorial, em memória de Jesus. Então, em memória de Jesus, nós vamos participar todos agora do pão. Então, participemos todos do pão. O verso 25 diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Quando Jesus diz em memória dele, ele está nos dizendo que esse aqui não é o sangue dele. Esse aqui não é o sangue que foi derramado na cruz. É em memória de Jesus. É um memorial. E eu gosto muito de ilustrar. Você vai a um local, vamos dizer, você foi a Foz do Iguaçu, e lá você fez uma foto com a sua família. Aí você traz, você revela aquela foto, você coloca num quadro, pendura na parede. Todas as vezes que você olhar para aquele memorial, a foto é um memorial, você se lembra de que você foi a Foz do Iguaçu. Então é um memorial. Quando você toma o cálice, você se lembra de que Jesus derramou o seu sangue naquela cruz para nos purificar de todos os nossos pecados. Em memória do Senhor Jesus, nosso querido e amado Senhor Jesus, participemos todos do cálice. Sangue que Jesus verteu é divino, é eficaz. Este sangue ao coração, força, amor e vida traz.
nosso amor e vida traz. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Nós estamos terminando a celebração da ceia e daqui a instantes estaremos terminando o culto também. A minha oração é que Deus continue te abençoando. Continue abençoando a sua família, continue abençoando essa equipe. A minha oração, Deus te abençoe, Deus te dê uma semana abençoada. Queira Deus que nesta semana recebamos notícias melhores quanto ao avanço do coronavírus, que ele possa ser debelado. Eu tenho pedido muito para que oremos de tal maneira que quando nos livrarmos desta pandemia aqui no Brasil, nós possamos perceber que foi a mão de Deus que nos livrou. Nós possamos perceber que os nossos poderes constituídos não estão conseguindo se entender, mas que eles sejam usados por Deus, que Deus intervenha sobre eles, sobre o nosso executivo, nosso legislativo, sobre o nosso judiciário, que Deus intervenha, para que eles possam tomar decisões que sejam benéficas para o povo brasileiro. E que depois nós possamos dizer, isso não aconteceria de forma normal. Isso aconteceu porque foi um milagre, porque a mão de Deus esteve sobre o nosso querido Brasil. Deus abençoe a nossa pátria, é a nossa oração. Eu tenho pedido muito isso. Nós precisamos perceber a mão de Deus nos conduzindo. Durante a semana, nós decidimos, e nessa semana aconteceu, nós vamos ter lives todas as noites com os ministérios por faixa etária. Então na segunda-feira nós temos a juventude fazendo uma live sempre às 20 horas. Na terça-feira, as crianças, o ministério infantil da nossa igreja. Na quarta-feira, a igreja. Na quinta-feira, os adolescentes, então o ministério Teen da nossa igreja. E na sexta-feira o Ministério Ebenezer, então os idosos, na sexta-feira, sempre às 20 horas. E também nesta semana nós vamos iniciar um momento de oração. Nós estamos orando, há outros movimentos de oração, mas nós vamos estar às 11 horas da noite, então às 23 horas. Nós queremos estar todas as noites, de segunda a sexta-feira, tendo um momento ali talvez de uns 15 a 20 minutos de oração. Uma breve reflexão aí de uns 4, 5 minutos, nós vamos estar orando. Então, de segunda a sexta-feira, você pode acessar às 23 horas, para que estejamos juntos em oração pelo nosso país, pelas nossas famílias e por nós mesmos. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar então. E após a oração, a equipe de louvor vai continuar e vai então concluir este culto. Ok, é uma lembrança muito interessante. Agora às 10h30 será veiculado então a Escola Bíblica Dominical. A lição dada pelo irmão José Luiz, não é? Então o Zé Luiz é que ministrou essa lição, está gravada, ela vai ser veiculada às 10h30. E logo mais às 18 horas o culto, quando novamente estaremos juntos cultuando o nome do nosso Deus. Amém. Então vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Pai, obrigado por esta manhã. Uma manhã abençoada para mim, abençoada para nós. Pai, muito obrigado por mais um dia que o Senhor está nos dando. Obrigado pela noite que o Senhor nos deu, pela semana que o Senhor nos deu. E obrigado, Pai, porque nós cremos que o Senhor vai nos dar uma semana abençoada. E eu quero te agradecer, Pai, por esta equipe, por esse grupo aqui, Pai, que nos permitiu realizar este culto. Pai, obrigado por podermos participar da celebração da ceia do Senhor. Obrigado por todos que estão nos acompanhando. E agora, Pai, eu quero pedir que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus, o nosso querido e bendito Salvador, e que as doces consolações do Espírito Santo, nosso Consolador, esteja sobre nós aqui, sobre esta equipe, sobre a tua igreja, a primeira igreja batista em Éden, sobre o teu povo espalhado sobre a face da terra, e sobre cada família que está agora participando deste culto. Que a tua graça, que a tua misericórdia, que a tua bênção, que o teu favor seja sobre todos, agora e até a volta de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Amém.
Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Força. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas limitem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo,